Nós voltamos novamente. Essa internet toda quinta-feira tá pregando essas peças na gente, mas a gente vai receber a doutora Bruna Beneiros, psicóloga, clínica e perinatal, para tirar várias dúvidas da gente sobre como a gente pode fazer com as crianças durante esse período da quarentena, de que forma a gente pode melhorar, o que a gente pode adquirir. Acredito que agora a internet vai começar. Olha só, foi só eu falar que a internet começou a disparar. Olha isso. Gente, 248, 254. Vamos bater o recorde. Gente, já batemos o recorde do canal, 293. Viu? Eu não falo que essa internet pega pressa, pega muitas peças na gente. Gente, 299. Uau, 300. Chegamos aos 300 espectadores. Batemos o recorde do nosso canal. Eu sabia que bombava, viu? Eu falei que tinha alguma coisa, que a internet estava meio para lá, meio para cá. E aí a gente chega aí a essa marca aí histórica, é 324. Uau! Gente, vamos chamar a doutora logo, né? Vamos aproveitar isso aí, vamos chamar logo a doutora. Doutora Bruna Medeiros, canal 340 e 300 e chegamos a 350, né? Doutora Bruna, prazer em tê-la aqui no meu canal. Um prazer enorme. Olá! Boa Prazer. noite. Boa noite. A senhora acabou de bater o recorde do meu canal. Chegamos a Sério? 350 espectadores. O meu recorde Ai, era que 250. delícia! A sala tá assim bombando. Ai, Que que ótimo bom! isso. Tô muito Que... feliz. Gente, essa é a doutora Bruna. Ela vai se apresentar para vocês. Melhor do que ninguém. Ela é super fera no que ela faz. Doutora Bruna, por favor. Bom, meu nome é Bruna, sou psicóloga de pais e filhos, né? Porque trabalhar com psicologia infantil, a gente também precisa trabalhar principalmente os pais, né? Também atendo adultos e adolescentes. E eu amo também trabalhar com bebês, por isso que eu tenho psicologia perinatal, né? E também estou grávida da minha Julinha, né, de 6 meses, vai nascer agora em novembro. E é isso, eu venho fazendo um trabalho e o meu objetivo hoje em dia é fazer com que os pais tenham consciência da sua história, da sua autobiografia, né? E o quanto a criação deles com os pais impactam diretamente em todas as suas relações hoje em dia, né? E cada vez que eu tenho mais pacientes no consultório, mais a gente vai tendo essa percepção e mais as pessoas vão tendo essa percepção. Então, meus conteúdos muito no meu Instagram estão sendo muito voltados para isso, para o autoconhecimento, para essa busca da autobiografia, para assim ter criações, né? Criar filhos emocionalmente saudáveis e ter relações também saudáveis. Pegando esse gancho que a senhora falou, essa situação dos clientes do consultório, com essa situação da pandemia, da quarentena, houve uma demanda, um aumento, a doutora Bruna? Sim, bastante. Sim, Bastante. né? Eu acredito que sim, até porque tanto o adulto quanto criança, né, com essa coisa do isolamento social, acredito que isso tenha afetado bastante, né? Bastante. As pessoas elas tiveram que conviver mais uma com as outras, né? E isso, vamos dizer, assusta um pouquinho. Vamos falar então um pouco, vamos começar logo falando dos baixinhos, doutora Bruna. Com essa coisa do isolamento social, a gente está com as crianças presas dentro de casa, quer dizer, elas estudando, tendo que fazer todas as atividades dentro de casa, os pais estão tendo que se desdobrar, né, para poder inventar coisas, porque a energia deles a mil. É, Como é que a gente identifica que uma criança está começando a ter algum tipo de estresse, que ela está começando a ter algum tipo de sintoma depressivo,
o que ela não está rendendo tanto, até mesmo devido ao afastamento social? Bom, primeiro é observar algumas mudanças de comportamento bem bruscas, né? A criança está ficando mais agressiva, a criança está tendo alteração no sono, a criança está tendo alteração na alimentação, né? Ela está começando a se isolar ou está começando a ficar muito apegada, né? Não quer mais fazer nada sozinha. E aí, isso são alguns dos sinais, vamos dizer assim, que mais perceptíveis pelos pais, que é importante a gente olhar com mais carinho. Sim. E aí, o que os pais podem estar fazendo para poder estar tentando ocupar o tempo deles, esse tempo que eles estão dentro de casa, longe daquela rotina diária que era ter que ir para o colégio, voltar, ter outras atividades? Então, acima de tudo, a quarentena ela vem sendo estressante para todos, né? Tanto para os pais quanto para as crianças. Mas existe uma grande diferença que nós adultos, a gente ainda consegue, pelo menos, tentar ter um controle, tentar observar o nosso próprio comportamento, né? Então, acima de tudo, é observar o seu comportamento. Será que o que eu estou fazendo dentro de casa está impactando no meu filho, na minha filha? Eu estou ansiosa? Né? Eu estou comendo que nem uma louca? Eu estou tendo insônia? Então, é importante você primeiro olhar para si e fazer essas perguntas, porque as crianças são nossos espelhos. Né? Então, normalmente, quando alguém chega no consultório para mim e fala assim, Bruna, eu tô querendo terapia, psicóloga para o meu filho porque ele está muito ansioso. A primeira pergunta que eu faço é, quem é ansioso em casa? E aí sempre, né, vem, porque a gente não espera essa pergunta de volta, né? Então é sempre se perguntar, esse comportamento está sendo reflexo meu? Né? Eu estou com crianças que estão comendo compulsivamente. Aí quando você vai ver, os pais também estão comendo compulsivamente, mas eles cobram de que os filhos não devem comer compulsivamente, né? Mas o Ou comportamento deles seja, o espelhozinho, né? exatamente. Então é muito importante isso para ser coerente até no que você vai cobrar da criança, no que você vai ensinar para a criança. É, eu achei isso super interessante o que a senhora falou. Entrando dentro desse contexto, tem um tema muito interessante que é sobre depressão. Existe essa coisa da depressão já na criança, de algumas crianças já apresentarem esses sintomas depressivos, até mesmo por esse fato de estarem ali dentro daquele mesmo ambiente, não tá tendo contato social com outras crianças e, enfim, com o mundo exterior. Existe e é real, e inclusive existem bebês que têm depressão também. Tá? Eu já peguei casos de bebês com depressão e bebês com poucos dias de vida. E aí é que eu falo o quão importante é a gente saber da história dos pais para poder a gente ajudar essa criança, ajudar esse bebê. Então, a depressão infantil, ela existe e ela é real. E cada vez mais, devido a esse mundo que a gente está vivendo, né, essa correria, esse imediatismo que a gente está vivendo, a depressão infantil, a ansiedade infantil, ela está se tornando cada vez maior, infelizmente. Então, precisamos sim nos atentar a isso. Como é que a gente, como pai, consegue começar a ter uma noçãozinha que essa depressãozinha está chegando no nosso pequeno ali? Olha, é muito parecido com um pouco com a ansiedade, né? Os sintomas, eles são um pouco parecidos, mas é a alteração do sono, é a criança começar a ficar muito triste, ela não querer interagir, né? A criança que fica sempre chorosa. São os sintomas muito parecidos com os dos adultos, tá? Só que a criança, você vai perguntar para ela, o adulto já não sabe responder, às vezes você pergunta, mas o que você sente? Não sei, né? A criança, pior ainda, ela não vai conseguir descrever esse sentimento. Então você começa a ver a criança se afastando, ela ficando isolada, ela não querendo muito interagir. O que nessa pandemia está facilitando para isso também, porque não está tendo uma interação com outras crianças, então isso acaba dificultando os pais de perceberem de que a criança ela está um pouco depressiva, né? Porque eles acham, ela tá isolada,
elas não têm ninguém, tá brincando ali sozinho, que bom, tá me dando um descanso, porque eu também preciso fazer um monte de coisa. Mas é importante perceber essas alterações do seu filho. Se antes ele era uma criança comunicativa, que brincava, que se socializava facilmente, né? Que tinha um sono bom, que tinha uma alimentação boa, né? E ele vem mudando, e essa mudança é muito brusca, é importante sim a procura de um profissional para detectar se isso é uma tristeza, se isso é uma depressão, se isso é uma ansiedade, tá? Mas que essa criança ela está com uma alteração brusca e provavelmente isso é um sofrimento para ela, é importante investigar. Doutora Bruna, e é importante, a senhora acha que é importante manter aquelas rotinas que as crianças tinham anteriores à pandemia dentro de casa, aquela rotina de ter horário de estudo, de ter o horário certinho do videogame, de ter o horário para parar, o horário de dormir. A senhora acha que é bem coerente isso, mesmo com a pandemia? Sim. Em relação aos estudos, eu tenho as minhas observações diante de toda a dificuldade de você manter uma criança numa tela. Mas em relação à rotina, sim, a criança precisa da rotina para ela se sentir segura, tá? Porque quando as coisas são muito soltas, ela fica perdida. É como se ela estivesse nadando numa piscina sem borda, onde eu vou segurar? Então, quando ela tem uma rotina, ela consegue se sentir mais segura, ela sabe onde se apoiar. Você ajuda a criança a se organizar, você ajuda a criança a se planejar, você ajuda a criança a ter responsabilidades, tá? E em consequência disso, você também faz com que a criança siga regras, né? Porque as regras são fundamentais. Então, sim, é claro que com a pandemia, por exemplo, o horário de dormir pode ser modificado um pouquinho, né? O horário de comer, o horário da soneca, algumas coisas podem ser modificadas, mas que a rotina continue. Perfeito. Agora a gente vai falando, saindo um pouquinho só dos baixinhos, entrando um pouquinho no pessoalzinho da adolescência. Alguns pais eu recebi durante a semana que estão tendo alguns casos de alguns jovens que estão tendo enfrentamento, estão querendo aquela coisa da colisão entre pai e filho, né? De não querer acatar muito, de estar um pouco mais agressivo, e que eles estão notando que, não sei se é devido à pandemia, ou de repente até pela situação em si, porque geralmente essa idade entre 11 e 15 anos, né, eles querem sociabilizar mais, e alguns pais estão relatando que está havendo muito enfrentamento dentro da própria casa. A senhora alega isso também só a pandemia, ou também pode ser fatores internos também dentro da própria casa que pode interferir nisso? Sim, eu acho que podemos pensar em todas as possibilidades, né? É muito complicado eu dar um diagnóstico, né? Vamos dizer, com poucas informações. Mas os adolescentes, até eu atendo alguns adolescentes e, inclusive, muitos meninos, né? Por incrível que pareça, os meninos estão me surpreendendo na terapia. E é um momento em que eles precisam desse contato. Então, assim, a adolescência, primeiro ponto, né? O cérebro do adolescente não está completamente formado. Assim como o da criança, o adolescente também não está. Então, o cérebro dele, eu vou falar de uma forma bem resumida, mas ele funciona à base de recompensa. É muita adrenalina. O adolescente precisa dessa adrenalina, ele precisa dos hormônios que são liberados quando ele tem uma recompensa. E na quarentena, ele não está tendo muito isso. Né? Primeiro que os pais não são acostumados a ter esse tipo de convivência, a ter o tipo de socialização que o adolescente precisa. Segundo ponto, que alteração hormonal, alteração do corpo, busca por identidade. Isso tudo é complicado para o adolescente. Por isso que a adolescência, eu falo que é um renascimento, né? Sai de uma infância que é algo totalmente diferente e entra num mundo que é completamente diferente da infância. Né? Então, para mim, eu chamo isso de um renascimento e, e é muito difícil para os pais lidarem, mesmo tendo passado pela adolescência, é muito difícil deles lidarem com esses comportamentos dos adolescentes. E aí a gente pode considerar a questão da pandemia,
né? Porque eles estão presos em casa com essa energia hormonal, principalmente, né? Querendo explorar, querendo conhecer, querendo identificar. E ao mesmo tempo tem também a relação com os pais. Que quando o adolescente é uma criança, ele idolatra os pais. Né? Meu pai é meu herói, minha mãe é minha rainha. E quando vira adolescente, eles percebem que os pais não são tão perfeitos assim. Né? Então, isso é uma virada psicológica mesmo. Calma aí, meu pai não é um herói, meu pai é cheio de falhas e de erros. Né? Então, isso é uma frustração também. E gera esse embate. E se os pais não têm esse conhecimento e não sabem lidar com isso, acaba tendo muito conflito com adolescentes dentro de casa. Vem cá, doutora Bruno, Freud está aí? Eu adoro Freud. Gente, vocês não sabem, ela tem um bonequinho. Ela tem um bonequinho do Freud. Gente, vocês têm que ver os vídeos dela. São muito legais nos stories dela. Gente, ela tem um bonequinho do Freud. Assim, vocês não sabem a técnica dela. É muito legal. Cadê o Freud? O Freud não tá aí hoje, né? Não, ele tá na casa da minha mãe. Hoje eu tô aqui no Gente, meu o Freud é apartamento. ótimo. Faz vocês depois vão na página dela. Olhem lá os stories dela, os vídeos dela. É muito legal as dicas dela. Inclusive, uma dessas dicas foi que a senhora estava numa live e eu peguei foi que a gente tem que saber respeitar o espaço deles, né? A gente saber separar um pouco a individualidade quando eles querem ficar sozinhos, quando eles querem ter um momento deles. E muitas vezes a gente acaba invadindo esse espaço. Como é que a gente começa a ter essa noção, doutora Bruna, para a gente ter uma dimensão mais ou menos assim, pô, eu estou invadindo o espaço do meu filho, eu acho que eu estou demais, eu acho que eu estou muito em cima dele, eu acho que eu estou sufocando ele, porque acontece, às vezes a gente, até por demasia em proteção, inconscientemente a gente começa a sufocar eles, né? Primeiro ponto. Por que que você é super protetor? Né? É se fazer essa pergunta. Porque é importante de que a criança ela aprenda a viver por ela também, claro, né? Sempre supervisionada, porque é uma criança, é um adolescente. Mas é importante que ela tenha autonomia, que ela comece a viver por ela mesma. E para que isso aconteça, ela vai precisar sofrer alguns riscos. Ela vai precisar tomar alguns tombos, ela vai precisar passar por algumas frustrações, né? Então, por que essa super proteção? Por que não consegue cortar o cordãozinho umbilical? Né? Isso por trás tem um controle excessivo, né? Tem uma questão de, de medo de falhar, de medo de não ser perfeito, sabe? Então é importante se fazer essa pergunta: por que eu super protejo? E quando a gente começa a perceber, por exemplo, tem muitos pais que falam para as crianças assim: você está chorando por quê? Né? Não foi nada. A criança caiu no chão, ela se machucou, tá ali com um raladinho no joelho, os pais falam: passou, não foi nada. Não, foi sim. Né? Ela se machucou, ela tem o direito de chorar. Assim como você provavelmente já sofreu alguma desilusão amorosa, né? Vamos dizer assim. E é muito ruim quando uma pessoa vira para você e fala: esquece isso, né? Tipo, vai para outra. Não é o que você quer escutar ali no momento. Né? Então, quando a gente olha a forma como a gente trata um adulto e a forma como a gente trata uma criança, a gente percebe que a gente desrespeita muito a criança. Né? Para de chorar, que isso é besteira. Ela tem o direito de chorar. Chorar é uma forma de você desabafar, de você colocar para fora. Então, às vezes, é importante você perguntar para a criança: você quer ficar sozinho? Você está chorando? Você quer ficar sozinho ou você quer um abraço? E ela vai te responder. Né? Ela vai te sinalizar. Então, a partir desse momento em que a criança ela começa a ter um diálogozinho ali, você já pode fazer essa pergunta: você quer um abraço ou você quer ficar sozinho chorando? Né? Tipo assim, é importante deixar. Tem vezes que a criança ela vai pro canto dela e aí a mãe vai lá: que foi? Que você tá aí chorando? Deixa. Às vezes é a forma dela de se recuperar. Como muitos adultos também vão para um canto, vão para o quarto, né? Procuram um lugar para se silenciar, para poder se recuperar, para poder pensar. A criança também precisa disso.
Então, quando a gente começa a ter essas pequenas percepções, já é um indício de que a gente está começando a respeitar o espaço da criança, o espaço do adolescente, de entender que eles têm as dores deles, independente de qual seja. Interessante, super interessante. Outro tema também que eu achei super interessante, que eu vi no seu canal, foi essa situação de trazer eles para poder ajudar nas tarefas domésticas, que isso também ocupa bastante eles, né? Faz eles se sentirem úteis, né? Fazem eles ali estarem mais presentes, né? Foi um tema muito interessante que eu vi no seu canal. Porque assim, na verdade, a criança, quando ela nasce, o principal objetivo dela, além de ser amada, né, de ter suas necessidades supridas, é fazer parte do mundo adulto. Né? Então, desde que o bebê ele começa a ter certos movimentos, por exemplo, você está ali fazendo uma expressão facial para o bebê, né? Mamãe, aí o bebê começa, né? Porque ele quer te imitar. E aí ele fala alguma coisa, você ri, ele vai e faz de novo para ver se você vai rir de novo, né? Então, desde que o bebê nasce, ele busca essa resposta do adulto, de quem está cuidando dele. Então vai ter uma hora que vai começar a vestir o sapato da mãe, vai querer se maquiar, vai pegar a roupa do pai, né? Vai brincar da profissão do pai, vai pegar a boneca para cuidar e dizer é minha filha, tá? Então você começa a ver que a criança começa a brincar de coisas do mundo adulto, né? Do que ela observa ali. E isso é uma tentativa da criança de fazer parte do nosso mundo, de ser aceita. Né? Então tudo para a criança é muito difícil. Até para ela falar com o adulto, ela tem que ficar com o pescocinho inclinado para cima. Isso é cansativo para a criança. Né? Os adultos não têm o costume de se agachar para falar com a criança. Né? Então, tudo a criança tem que se adaptar ao mundo adulto. Então, ajudar nas tarefas de casa, o primeiro ponto para ajudar nas tarefas de casa é essa, porque eles querem. E muitas das vezes a criança começa por conta própria. Ela pega a vassoura, né? A mãe tá ali arrumando, ela vai lá e pega a vassoura. A mãe tá lá cozinhando, ela vai lá e pega alguma coisa para cozinhar, sabe? Então ela começa isso de uma forma tão natural e que é legal do adulto estimular, né? Então, óbvio que de acordo com a idade. Então, se a criança já pode ajudar a botar a mesa, vamos botar a mesa. Um bebezinho já pode ir ajudando a botar os legumezinhos na gaveta da geladeira, sabe? Isso vai trabalhando a coordenação motora, vai trabalhando o senso de responsabilidade, vai trabalhando a organização, vai trabalhando a questão de socialização também, né? Porque eu vou manter a casa limpa, eu vou ajudar a minha mãe a limpar a casa, né? E quando a mãe lá na frente for pedir, arruma sua cama, guarda o sapato no seu armário, vai ser muito mais fácil da criança entender. Né? Agora não adianta a mãe fazer tudo, privar a criança de fazer tudo, e quando chega 7, 8 anos de idade, chega para mim lá, não quer nem arrumar a cama. Eu peço para arrumar a cama e faz um escândalo, entendeu? Então, se puder desde criancinha, desde praticamente que nasce ali, né? Você já ir ensinando a criança, isso é ótimo, isso é maravilhoso. A criança ama, isso para ela é divertido, não pode se tornar uma obrigação, tá? Isso é uma coisa que tem que. Não, você tem que lavar a louça, não. Vamos ajudar, né? Vamos fazer isso com a mamãe. Agora, sujou o chão, vamos limpar o chão? Você não sujou? Então vamos limpar o chão? Né? Então, tem todas essas questões aí por trás. Então, a forma de diálogo sempre é o diferencial, né, doutora Bruna? Isso aí. Como se colocar, de que forma se colocar perante a criança é que vai fazer todo esse diferencial, né? Com certeza. O É, diálogo, ele é a arma mais poderosa do mundo inteiro, né? A por isso que a senhora está aqui. comunicação. Por isso que eu trouxe a senhora. Que a senhora acha que eu peguei logo a senhora e trouxe logo a senhora para aqui pro canal? Eu fiquei maravilhado lá com as suas, com os seus temas, com as suas explicações. Outro tema também que eu achei muito interessante, que a senhora abordou, é essa coisa de que alguém tem que ser o limitador, tem que botar o limite, né?
E aí tem que ver se é o pai ou a mãe. E como é que a gente consegue definir isso? Quem vai ser o limitador ali, o que vai falar, não, o teu limite chegou aqui, daqui você não pode, porque aqui você já está ultrapassando. Todo mundo pode. É importante todo mundo dar limite, não é isso não só com a criança. Dá limite para você, dá limite para o seu companheiro, qualquer relação, o limite ele é importante, tá? Ele é imprescindível. E para a criança é a mesma coisa, é a mesma analogia da piscina sem borda, né? Se a criança não tem limite, e aí? Como é que vai ficar isso, né? É, a questão é que muitos pais confundem dar limites com punição, com castigos, com violência, né? Bater na criança. E isso não funciona em nada mesmo. Então, assim, a gente pode é, reprovar um mau comportamento da criança, mas ao mesmo tempo dizer sim para ela, tá? E isso daí é que é o mais difícil no começo, mas quando você começa a praticar, isso vai se tornando algo tão natural e lá na frente você vai ter uma criança menos dramática, menos birrenta, sabe? Se comportando de uma forma mais educada, quando você tem paciência ali no começo de fazer todas essas questões. Então, o limite, ele não precisa ser grosseiro. Eu posso virar para você e falar assim: olha, a sua atitude não foi legal o que você fez. Será que podemos consertar isso de uma outra forma? O que você prefere? Você prefere ir lá no seu amigo e pedir desculpas para ele ou você prefere ligar para ele e pedir desculpas? Então, eu falei para você de que o seu comportamento não foi adequado e te dei duas opções ali para você escolher. Que para a criança isso é importante. Você dar umas opções dentro de um determinado limite que seja possível para você e ela escolher trabalhar a autonomia dela. Não, isso para mim aqui é melhor fazer, tá? É, Então, assim, o pegar. mau comportamento ele precisa ser reconhecido tanto pelos pais quanto pela criança, né? E o que é dizer sim para a criança? Por exemplo, ela tá brincando ali pra caramba na sala. Aí chega a mãe e fala assim: acabou a brincadeira, porque agora você tem que tomar banho. Isso é um motivo de guerra, né? Quase 100% das crianças vão começar a chorar, espernear, não quero tomar banho, não quero tomar banho. Olha, eu entendo que você não quer tomar banho porque você está brincando, brincar tá bem legal, não é? Mas a gente tem que tomar banho. Todo mundo toma banho. Papai tomou banho, vovô tomou banho, o cachorro tomou banho, o periquito tomou banho. Agora você pode escolher. Você quer tomar banho com seu carrinho azul? Ou você quer levar aquele boneco do super-homem para poder ir lá na cachoeira, no chuveiro, e a gente faz uma brincadeira bem legal? Então, ou seja, a criança estava se divertindo ali. Então, você disse um sim para ela para continuar a diversão, mas num outro ambiente, fazendo o que ela tem que fazer, tá? E você mostrou para ela de que não, agora não, você não vai continuar brincando aí, agora a gente precisa tomar banho. Ótimo. Vem uma pergunta aqui, doutora Bruna, como dar limites a uma criança de 3 anos? É exatamente assim como eu tô falando. Porque assim, gente, 3 anos, 2 anos de idade é a fase da birra. Eu nem gosto de falar birra, né? Mas o que eu acho particularmente essa fase é muito transformadora para a criança, tá? Porque é o momento em que ela está se descobrindo, é o momento em que ela começa a perceber o próprio corpo, que ela começa a se olhar no espelho e falar assim, eu sou eu, né? Começa a dizer minha casa, é meu carro. Então ela está começando a se reconhecer um ser separado da mãe. Porque quando a criança nasce, ela acha que ela e a mãe são a mesma pessoa, tá? Então, os 2 anos, né, ali por volta dos 2 anos, um pouco antes, isso já começa a acontecer, mas a partir dos 2 anos isso é mais intenso. Por isso que começa o desfraude, e vem também essas questões da birra. E a birra vem porque a criança, ela tá sentindo ela tá sentindo as emoções dela, ela tá sentindo o corpo dela, e ela quer impor a vontade dela, que sempre foi, vamos dizer assim, não é negada, porque o bebê ele recebe tudo, né? Ele chora, tá ali. Não é negado, mas ela nunca foi ouvida de fato. A gente acha que a gente ouve a criança, mas a gente não ouve.
né? Então, nunca foi ouvido de fato. Então, é uma fase que não é para levar assim, ah, meu filho é muito birrento, meu filho é muito agressivo, meu filho se comporta muito mal, né? Então, assim, ele está passando por uma fase de transformação. Então, é importante você entender essa fase e trabalhar com ele essa fase. Então, a criança tá com birra. Primeiro, você não pode querer competir com a criança. Então, se a criança está com birra, gritando, e você começar a gritar mais alto que ela, você só está mostrando para a criança o quão descontrolado você é, né? E aí isso vai fazer com que a criança continue reagindo dessa forma. Então, acima de tudo, se a criança está ali no nível de birra alto, é você se agachar no nível dela e tentar acalmar a criança. Não adianta você conversar, não adianta você tentar ensinar para uma criança quando ela está num nível de agitação muito alto, isso é até com adulto. Se um adulto está ali no nível de raiva muito alto, você fica ali tentando conversar com a pessoa, ele não vai escutar. E a criança é a mesma coisa, isso é questão cerebral, tá? Mecanismo cerebral. Então espera a criança se acalmar. Se o adulto está percebendo que está nervoso, que tá perdendo o controle, se afasta um pouco para poder se acalmar. E depois você vem, tenta acalmar a criança. Quando a criança se acalmar, você vai e mostra para ela que o comportamento dela não foi legal. Você conversa com ela. Uma criança de 2 anos, ela pode não entender tudo, mas ela entende a sua expressão facial, ela entende a sua expressão corporal, ela entende o que tem por trás, a intenção da palavra, tá? E de 2 anos já está entendendo bastante coisa. Então, conversa com a criança, não foi legal. E aí, como é que vão ser as consequências disso? Como vamos solucionar esse problema que está te afligindo? E aí é buscar um problema, uma solução. O que acontece hoje em dia é que a criança faz birra, para de chorar, vai para o castigo, vai para o campo de pensamento e ninguém dá uma opção para a criança resolver o problema, ninguém escuta o porquê que a criança está se sentindo daquela forma e ninguém nomeia, né? Então é importante nomear, olha, você ficou com raiva porque eu não deixei você comer o biscoito antes de jantar. E você ficou com raiva. Então é importante a criança entender. Para lá na frente, quando a mãe perguntar o que você está sentindo, ah, eu tô triste, ah, eu tô com raiva. Se toda vez que a criança ela manifesta algum sentimento dela, o adulto não escuta, o adulto repreende, manda para o cantinho do pensamento, manda para o castigo, a criança vai aprender que o sentimento dela não importa e ela nunca vai conseguir falar, tá? Então, essa é uma das melhores formas de dar limite. É você se perguntar o que eu estou querendo ensinar para o meu filho nessa hora. E você agir de acordo com isso. Mas não entra numa competição com a criança. Se ela está gritando, tem pais que elevam o nível de voz. Não, se ela está gritando, você já pode falar assim, olha, eu não estou entendendo o que você está falando, porque você está gritando. E isso quebra a criança, entendeu? Você está gritando, eu não estou escutando. Mas fala assim, nesse tom que eu estou falando. Você está gritando, eu não estou escutando. E aí muitas crianças elas já até tentam, às vezes, gritar mais alto e você fala, não estou escutando, não estou entendendo. Aí ela vai ver que ela não está conseguindo, ela vai diminuindo. Mas se você entrar numa de disputar com a criança, quem tem mais poder ali, você só está mostrando para ela que o fraco da história é você. Ou seja, você perdeu o controle total da situação, né? Veio agora um relato aqui muito interessante que mandaram aqui pra gente. Tem uma criança de 1 ano, ela joga tudo no chão, faz birra e bate com a cabeça na parede, com 1 ano. E aí, doutora Bruna, olha que situação. Então, Bateu a cabeça na parede, hein? Meu Deus do batem. céu. Tem crianças que batem com a cabeça na parede, ou então que bate, a mãe vai tentar falar, ou qualquer pessoa vai tentar falar e a criança bate na pessoa, tá? É a criança que não tá sabendo lidar com a frustração. Ou que ela tá passando por alguma situação que ela não tá sabendo lidar, né? Então, tá acontecendo alguma coisa nessa família, né? Tem alguma coisa de diferente acontecendo nessa família, nesse ambiente familiar, nessa casa, que às vezes uma criança tem 1 aninho, ela não entende, ela não sabe.
né? Às vezes os pais, um exemplo aqui, estão se separando, aí acham que a criança não sabe, que a criança não está sentindo. Sim, a criança sente tudo, tá? A criança observa tudo e ela sente tudo. E aí ela vai ter uma mudança de comportamento, mas ninguém vai associar. Será que é porque eu e o pai a gente está brigando muito, a gente está se separando? Não, mas ela tem 1 ano, ela não entende. Claro que entende. Então, assim, às vezes, tem a vovó doente dentro de casa, sabe? E aí a criança tá ali. Então, é entender também o que está passando nesse contexto. A mãe, ela tá passando por alguma situação de angústia. A mãe tá com muita raiva de alguma coisa, né? Teve algum acontecimento que tá deixando a mãe ali muito, sabe? E por mais que ela tente não passar isso para a criança, ela vai passar. E também tem a questão da própria criança não estar sabendo lidar com não, com a frustração. Então aí é importante ir trabalhando exatamente nesse momento. Olha, pega a criança, tira a criança dali, porque ela pode se machucar, né? Então você tira a criança dali, coloca ela num local que ela não vai se machucar. Você pode sentar do lado dela, esperar ela se acalmar, né? E aí você vai e acolhe a criança, nomeia, você tá com raiva, porque você tá com raiva porque eu tirei o carrinho da sua mão, né, por exemplo. Então é você ir falando com a criança. Mas que tal e redirecionar a criança para uma outra coisa? O bebê é muito redirecionamento, né? Olha, a gente pode brincar disso, que tal? Vamos brincar? Vamos abrir a gaveta e vamos ajudar a arrumar, né? Ou então vamos tomar um banho bem legal para a gente se divertir, né? Então, é muito assim. Uma criança maiorzinha, você já tenta dar as soluções para ela, mas o bebê é importante você redirecionar ele. Sempre dá um direcionamento, né, doutora Bruna? E quanto às redes sociais, a senhora acha que as redes sociais podem dar uma aliviada quanto a essa coisa da quarentena? A criança está muito presa, ou também excesso também de rede social também pode ser um pouco prejudicial? Tem que ter uma dosagem, tem que ter um meio termo aí? Assim, eu não sou a favor de tela para criança, né? Se for tela, só fim de semana ou só 1 horinha por dia. Mas a questão da quarentena é complicado, é impossível, né? Praticamente impossível os pais não oferecerem tela, e eu entendo, né? Mas é importante os pais só se atentarem para a tela não ser um mecanismo de fuga para eles. Não estou aguentando mais meu filho, então eu vou deixar em frente à televisão, vou deixar com o celular, sabe? Vou deixar no videogame, porque eu não estou aguentando mais. E aí isso é complicado, tá? Porque além de você estar colocando uma criança com algo com quem ela não tem uma comunicação, é uma comunicação muito passiva, né? Principalmente desenho, é o desenho que fala, a criança não interage muito. E, e você também está mostrando para o seu filho que, cara, não tô afim de ficar com você, entendeu? Fica aí no celular, fica aí na televisão, que eu vou fazer minhas coisas. Isso para a criança é muito frustrante, então ela vai se fechando muito nesse mundo das telas. Então é importante se atentar. Na Sim. quarentena não tem como não ser contra, mas tentem policiar, sabe? Sempre tá ali olhando, sempre tá monitorando, né? E Vem um relato principalmente, aqui. rapidinho, Perdão. principalmente olhando os conteúdos, tá? Isso eu acho primordial, doutora Bruna. Sempre ou botar um aplicativozinho para dar uma espelhadinha lá, ver o que que tá olhando, o que que tá vendo, né? É importante monitorar os conteúdos. Ótimo, viu, gente? Vamos ficar ligado o que a molecada tá olhando. Doutora Bruna, vi um relato aqui agora de uma pessoa falando que uma criança de 3 anos tem resistência ao genitor dela. Provavelmente deve ser separado. O pai, toda vez que chega perto dela, ela chora, fala para ele poder ir embora e ela não consegue ficar perto do pai. Acredito quando tem a visita, pelo que eu estou lendo aqui. A criança, quer dizer, ela repele o pai toda vez que vê ele. E aí ela pergunta o que ela pode fazer para tentar melhorar ou entender o que está acontecendo em relação a isso. Ela, quando se separou do pai, ela ficou com muita raiva do pai e ficava falando do pai para a criança.
né? Porque isso acontece, a criança ela é muito altruísta e ela vai muito, 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 muito de encontro na defesa com a mãe. Tá? Então, se era uma mãe que ficava ali apunhalando o pai, mesmo que não diretamente para a criança, né? Mas falando, ah, porque ele não presta, e a criança escutando, ou até sentindo, pensando isso, a criança ela vai pegar, compactuar com a mãe. Principalmente quando estiver na frente da mãe. Talvez quando esteja longe, só ela e o pai, ela até consiga ficar com o pai, mas quando ela estiver perto da mãe, ela vai compactuar com o sentimento da mãe. Ela acaba refletindo, né? Acaba refletindo. Bom, espero ter respondido a sua pergunta. O que que a gente pode fazer para ocupar, doutora Bruna, a criança nesses períodos que elas estão dentro de casa? Que tipo de atividade que a gente pode estar podendo estar, sei lá, criando ou fazendo para que eles se ocupem dentro de casa, para que eles tenham menos tempo de ociosidade enfim, e gaste um pouco daquela energia que eles têm bastante, né? Olha, criança sempre prefere brincar do que ficar no celular, no computador. Tá? Então, assim, existem várias coisas que a criança pode fazer dentro de casa e podem fazer junto com os adultos ou até sozinhas. Então, por exemplo, montar uma hortinha dentro de casa para a criança cuidar da plantinha, o pé de feijão, né? Que é maravilhoso. E isso é muito importante para a criança, esse contato com a natureza. Isso ajuda a criança em vários aspectos, de vários aspectos mesmo, inclusive no desenvolvimento da inteligência, tá? Então você pode criar uma hortinha para a criança ali cuidar. Olha o seu feijão como está crescendo. Você já molhou o seu pezinho de feijão hoje, né? Atividades manuais como pinturas com tinta guache, principalmente com tinta guache, né? Que a criança ela possa se sujar mesmo. Eu sei que pode sujar a casa, mas põe lá na varanda, põe lá na área, seja lá onde for, mas se possível, né? Tinta guache, canetinha, lápis de cor, enfim, né? Massinha, atividades com Lego. Vocês podem também montar, a criança adora criar. Então, pega uma caixa de sapato e monta um teatrinho, né? Então, fica ali montando com as crianças. Então, elas adoram essas coisas. Isso é bom porque mexe com a criatividade delas, mexe com a imaginação delas. Vocês criam brinquedos com coisas que tem dentro de casa, não aqueles brinquedos totalmente tecnológicos que não são necessários para as crianças, né? Então você pega uma caixa de papelão, tem várias coisas tão legais na internet, um palitinho de picolé, você pode fazer joguinhos você pode fazer dominó com esses palitinhos, né? E as crianças brincarem. Então, assim, quando você coloca as crianças para fazerem os próprios brinquedos e depois brincar com elas, isso é sensacional. Então, assim, tem várias dicas, né, no YouTube sobre como fazer essas brincadeiras. Pode brincar de caçar o tesouro, sabe? Então, assim, várias coisas que pode fazer dentro de casa para entreter a criança. Não só deixá-la ali ou com os próprios brinquedos dela, mas usem a imaginação, usem a criatividade. Isso vai ser bom até para os pais, tá? Porque os pais sentarem no chão e montar um teatrinho com a caixa de sapatos, isso é totalmente terapêutico, gente, Com né? certeza. É uma atividade manual, então você se diverte, você vai lá e percebi como eu sou ruim de cortar. Cruz credo, né? Tem pai que fica assim, não sei cortar direito. Nossa, sou ruim de pintar. Aí você começa a se divertir com a criança, sabe? E isso é muito legal. Isso é ótimo, ótimo, doutora Bruna. Vi um outro relato aqui. A pessoa fala que tem dois filhos mais velhos e um mais novo, acredito que seja um adolescente, pelo relato aqui, e que eles ou elas, não sei aqui, não bota exatamente, reclamam que ela dá muito, a mãe dá muita atenção ao mais novo e não dá tanta atenção aos mais velhos, acredita? Você pode botar a idade, por favor, você que mandou? Acredito que deva ser adolescente, deva ser algum mais novo, pelo que ela está relatando aqui. E aí, como é que essa pessoa. Acho que está havendo uma superproteção, né? Acho que talvez a reclamação seja isso, né? Olha, isso é mais comum do que a gente pensa, tá? E isso pode ter vários motivos.
tem a questão da afinidade, que isso existe, gente. A mãe, ela pode amar o filho, o pai pode amar o filho, sabe, assim, incondicionalmente para todos eles, tá? Mas existe a questão da afinidade também. Eu acredito que você tenha tido mais afinidade ou com seu pai ou com a sua mãe, né? Eu com meu pai. Então, assim, você acaba tendo um pouco mais de afinidade e isso é normal, tá? É... Agora, o que é muito comum de acontecer, tirando a afinidade, é a questão da nossa criança que vem à tona, né? Então, quando eu vou começar a investigar a história dessa família, principalmente a história da mamãe, a gente começa a perceber que vem coisas de lá da mãe dela, que vem coisas do pai dela, que vem coisas da infância que estão impactando ali em todos esses irmãos, em todos esses filhos, né? Na relação com o marido, inclusive. Então, é muito difícil responder isso assim, sem entender o contexto, tá? Mas é importante a pessoa se perguntar por que que eu super protejo esse e não super protejo os outros. É sempre importante se fazer essas perguntas, dar uma de detetive, né? O que está acontecendo? Por que que com fulano eu tenho mais afinidade e com ciclano eu não tenho, né? Não é a afinidade ela é uma coisa que vai, né? Mas por quê? Por que que eu tenho mais afinidade com hobby? Entendeu? Por que que eu tenho? O que tem nele que me faz me ficar próxima dele? Ou o que tem nele que me faz me afastar dele? Entendeu? Onde é que eu me vejo nele? É, se auto, fazer uma autoanálise, né? Exatamente. Acho que é a base bem clara de tudo. O porquê disso, né? O que está causando isso tudo? Bom, espero que tenha respondido aí a sua pergunta. Vamos lá, doutora Bruna. Agora a senhora fica aberta a falar alguma coisa que a senhora queira colocar referente à quarentena. Sinta-se à vontade. Agora eu vou deixar por sua conta. A senhora tem uma criatividade fora de série. Eu sei que tem coisas aí ótimas para dicas aí maravilhosas que vão sair daí. Eu acho que é um momento que ninguém esperava, né? Eu acho que ninguém imaginou estar vivendo uma pandemia em pleno 2020. Então é uma coisa que pegou de surpresa todo mundo e tá todo mundo aprendendo a lidar com isso de fato. Mas eu acho que acima de tudo é importante a gente olhar pro que a gente está aprendendo nessa quarentena. Será que eu estou aprendendo a me relacionar melhor? Será que eu estou conhecendo meu filho melhor? Né? Olha, meu filho faz isso e eu não sabia que ele fazia. Né? Será que eu estou me conhecendo melhor? Será que eu estou percebendo de que eu estou muito estressada? Será que eu estou percebendo que ter mais tempo com os meus filhos é melhor? Então, acima de tudo, é importante a gente tentar tirar o lado positivo disso. Porque se a gente ficar sempre fixado no negativo, tudo vai ser muito ruim, muito intenso pra gente. Tá? Então, essa é uma realidade nossa. Até o que eu falo para meus pacientes. Você tem uma história e a sua história é real, é a sua realidade. Você não tem como mudar. Né? Tá ali, tá escrito. Mas o que você pode fazer a partir de agora? Né? Que você tem essa consciência, as coisas estão acontecendo. Então, o que você pode fazer a partir de agora? Né? E tentar buscar isso. Porque tá aí, não tem como. A gente não sabe quando isso definitivamente vai melhorar, né? E então a gente tem que aprender a conviver com isso, não tem como, e não tem outra solução. Tá? Então, de duas alternativas, ou a gente aprende a viver, ou a gente vai viver reclamando, e isso vai dificultando tudo na nossa vida, vamos ficando doentes, vamos perdendo emprego, vamos perdendo o contato com os nossos filhos, vamos perdendo casamentos, né? E a gente vai se entregando a isso. Não é fácil, não é? Mas é uma oportunidade da gente aprender. É verdade. A senhora tocou num tema muito interessante, casamento. Eu estava lendo uma reportagem sobre os relacionamentos que
durante a pandemia foi o recorde de rompimentos de relações, né? Tanto de casamentos quanto de divórcio. Foi assim, superou todos os índices, né? E isso, de uma certa forma, também causa um grande impacto para uma criança, né? Porque aquela convivência de todo mundo, todo mundo, todo mundo ali junto durante aquele tempo, e de repente tem essa separação brusca, né? De repente o pai sai, ou sei lá, ou a mãe vai para algum lugar com a criança. Isso também acaba causando um impacto muito grande nela, não? Sim, com certeza. Qualquer separação é dolorido para qualquer pessoa, né? Mas o mais importante é a gente tentar olhar o que tem por trás dessas separações. E o que eu percebo muito que acontece com as crianças, inclusive, é a falta de diálogo, é a falta da escuta, né? Você escutar o outro, é você perceber, é você entender quem é o outro. Porque nessa quarentena, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a conviver de fato, né? E, e isso às vezes assusta. Cara, peraí, quem é essa pessoa aqui que eu não conhecia? Né? Porque as relações estão se tornando superficiais. Eu trabalho o dia inteiro, chego em casa à noite, boa noite, que não sei o que, ponto. Mas o conviver, o sentar e conversar, falar sobre o que você pensa, sobre o que você está sentindo, isso é difícil. As pessoas têm essa dificuldade de se expressar, de comunicar. E isso igualmente com as crianças, né? Então, quando está tendo um divórcio, por exemplo, dentro de casa, os pais tendem a não conversar com a criança sobre o que está acontecendo. Só que ela sabe que tem alguma coisa acontecendo. E o pior de tudo, ela vai internalizar aquilo com a interpretação dela, sem ter recebido qualquer explicação. Isso pode levar ela a internalizar coisas muito ruins, como ela ser a culpada pela separação dos pais. Isso é muito comum da criança ela se sentir culpada, ela achar que ela foi responsável por aquilo. Então, se não estão bem, se vão se separar, é sentar com a criança e falar: olha, papai e mamãe decidiram ser amigos, tá? Então cada um vai morar numa casa diferente, a gente não se gosta mais como namorados, como marido e mulher, explicar mesmo para a criança, tá? Mas em relação a você, o nosso amor continua, você vai ficar com o papai, você vai ficar com a mamãe, tá? É mostrar para a criança que ela não tem nada a ver com isso. Porque é claro que quando nasce uma criança numa relação, a relação muda e muito, né? Mas a culpa não pode ser da criança. Porque quando o casal ele tem esse diálogo, ele tem essa união, pode até ter uma estremecida, mas eles conseguem juntos superar isso. Entendeu? Agora, quando não tem e nasce uma criança, a culpa vai ser sempre da criança. Porque eles não conseguem assumir essa responsabilidade. Verdade. Boa, doutora Bruna, eu só agradeço, nosso tempo está acabando. Assim, foi espetacular ter a senhora aqui. Além de batermos os recordes assim do canal, as suas explicações, como sempre, maravilhosas, super bem direcionadas, muito bem explicadas. Assim, eu agradeço o seu convite. Eu até fiquei meio receoso quando eu mandei o convite. Falei, caramba, será que ela vai aceitar? Será que ela não vai aceitar? Mas para minha grande surpresa e gratidão, a senhora aceitou de primeira estar aqui com a gente. Eu só agradeço. Gente, doutora Bruna, a senhora está fazendo atendimento online, né? Fala um pouquinho aí com o pessoal aí do seu Instagram, seu atendimento online. Gente, eu tenho um Instagram, psicóloga Bruna Medeiros, tá? Eu dou várias dicas lá, faço vários vídeos também, tem várias lives acontecendo lá também. Então me sigam lá, psicóloga Bruna Medeiros, mas só me sigam se vocês querem dicas e querem mudar. Tá? É Então, verdade. não adianta me seguir, porque às vezes eu puxo a orelha mesmo. Eu faço atendimentos online, infelizmente para criança muito pequenininha não funciona, porque ela não consegue ficar na frente do celular, mas eu faço muito mentoria, eu faço muito orientação de pais, que funciona maravilhosamente bem, né? Então os pais agendam uma sessão comigo e aí a gente fala sobre aquele contexto e a gente trabalha aquele contexto, além da terapia também, né? A terapia também está sendo online. Eu, no momento, ainda não voltei para o consultório. Então, galera, vocês que estão aí com algum tipo de situação que está difícil, não está podendo se locomover, entra lá no Instagram da doutora Bruna, chama ela no direct, ela vai conversar com vocês, vai fazer uma mentoria muito legal. E assim, vale a pena, gente. Ela é muito fera.
E dá uma olhada nos posts dela. Quem dá uma olhada, vê alguns vídeos dela, que ela tem umas dicas assim, super, ultra legais. Como lidar com crianças. E foi isso que me fez trazer essa tremenda profissional. Que só tô vendo aqui, subindo. Parabéns, 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 parabéns. Ela é demais. Amei a live. Todo mundo aqui, só coraçãozinho. E eu agradeço a vocês, gente, por mais uma quinta-feira. Doutora Bruna, eu tô achando que a senhora vai ter que voltar novamente. Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai marcar novamente uma outra live com um outro tema. Eu agradeço a senhora muito por ter aceitado o meu convite. A Júlia já está com quantos? 6 meses? 6 meses. É. 6 meses, gente. Ela está esperando a Júlia com 6 meses. Vai lá para ver o quartinho da Júlia que ela botou lá. Muito show, muito legal. E vai ver o Freud. Vê o bonequinho dela do Freud, que é maior, barato, gente. É muito legal. Doutora Bruna, eu agradeço a senhora mais uma vez pela sua presença aqui. Muito esclarecedora. Foi assim, foi ímpar. Ela explica sempre de uma forma muito simples, de uma forma muito direcionada. E poucos profissionais têm esse dom. Agradeço. Gente, entra no Instagram da doutora Bruna. Doutora Bruna, obrigado mais uma vez. Obrigada a todos vocês que participaram, que fizeram as perguntas aí. Obrigada pela audiência, tá? E estamos aí, tá bom? Obrigada, de verdade. Tá ok, gente. Beijo. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.